Pão e vinho. Apoio Vinícola Vivaldi, Supermercado Hiperselect, Armazém Conceição, Vinícola Abreu Garcia, Lombardo, Pão Italiano, Casa Valduga e Essen Vinhos. Bom, Pão e Vinho voltou para o estúdio. Depois de andar por aí visitando alguns restaurantes, alguns lugares legais, eu voltei aqui para o meu estúdio para fazer aqui duas coisas bem bacanas para vocês. Meu programa hoje está baseado em azeite. A Ana Belotto passou por aqui novamente e eu conversei com ela, foi um papo muito bacana. A gente falou um pouquinho de azeite nacional, azeite importado, quais as particularidades de cada um deles. E hoje eu vou reproduzir um pouco desse papo meu com a Ana e vou produzir duas receitas. Uma tradicional que eu conheço, que faço de vez em quando, e uma outra que eu me inspirei no livro da Ana Belotto. Ela tem um livro chamado Azeite-se, muito legal, e tem ali uma série de receitas. E eu me inspirei na receita do tomatinho confitado dela para fazer. Agreguei algumas coisas a mais, vou agregar uma cebola, uma azeitona, vou dar a minha pitada, mas a base é dela. Antes de começar, já vou falar para vocês do Hiperselect. Hoje eu passei no Hiperselect para pegar todos esses ingredientes. Hiperselect é um mercado muito bacana, com lojas no sul da ilha e também aqui no Córrego Grande, em Florianópolis. Um mercado muito bem abastecido, um hortifruti granjeiros bem bacanas. Você tem ali uma seção de importados, com azeites, massas. Você tem uma padaria, tem uma seção de vinhos bacana, estão investindo bem nos vinhos, vale a pena conhecer ali um pouco o portfólio do mercado. Você tem ali também uma seção de açougue, de carnes, super legal. Portanto, o que você está vendo aqui hoje, eu passei e peguei no Hiperselect. Faça como eu, passe lá também. Bom, eu vou começar aqui o meu preparo. Eu vou começar a preparar o azeite, a base para fazer o meu confit. Confit é um cozimento em fogo lento, baixo, 60 graus, 65 graus, em gordura, pode ser em banha, pode ser em gordura de pato, quando é pato pode ser em azeite de oliva. Eu vou cozinhar o meu atum fresquíssimo que eu achei, dentro do azeite, mas vou aromatizar antes esse azeite. Vou colocar o azeite numa panela, vou colocar um pouco de alho, louro, pimenta e vou colocar também ali um pouquinho de casca de limão para dar um cítrico. Aí vou deixar uns 15 minutos tomando gosto, aí eu vou colocar o atum, deixar ali uns 9 minutos mais ou menos, até ele pegar uma cor em volta, dar um leve cozimento em volta, dentro ficar bem tenro, e aí eu desligo, tá pronto. Isso pode ficar na geladeira, imerso no azeite, dura aí alguns dias, é bem gostoso. Então eu vou começar a fazer essa base, tá, do azeite, o atum já está cortado, a hora que estiver pronto eu só vou colocar o atum, fazer, é uma receita rápida e gostosa. A outra receita eu conto no segundo bloco. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da minha conversa com a Ana, que foi muito bacana. Veja, não sai da poltrona, no final do bloco eu volto para mostrar o azeite aromatizado e para chamar para o segundo prato. Vamos lá. Está aqui comigo novamente a especialista Ana Belotto, azeitóloga, sommelier de azeites, que vai nos falar um pouco de azeites brasileiros, de azeites importados, ou seja, nós vamos fazer um paralelo. Vou chamar a Ana aqui então para a gente poder começar esse programa. Ana, venha. Bom, mas assim, vamos lá, nós temos aqui um painel de azeites brasileiros. Sim. Eu gostaria que você começasse, puxa o assunto, aquilo que você achar interessante, a gente começar a conversa. Né? É interessante porque quando a gente pensa em azeite, geralmente nos vem em mente a Grécia, sim, Itália, Portugal, Espanha, que são produtores tradicionais de azeite de oliva, com já seculares aí de produção. A história desses países se confunde com a história da azeitona, com a história do vinho. Do né? vinho também, né? e da azeitona, entra quase como um personagem da história desses países. E desbravando realmente. Os romanos levavam as tinas de azeite, os greco-romanos em lutas, as premiações eram também com azeite, ou seja, o azeite tem toda essa fusão com a história desses países e há 15 anos, agora em 2013,
2023 a gente está fazendo 15 anos da primeira produção do azeite no Brasil. Olha que bacana. Então é uma data, um marco muito histórico. A gente ainda é um país recente de produção de azeite, mas que vem despontando aí, tanto em termos sensoriais, quanto em termos também de qualidade. A gente ouvia aqui, a coisa de uns 15, mais de 15 anos antes de começar a produção, já tinha alguns começando, mesmo que o Randon já plantava, mas assim, a gente ouvia dizer que o solo, que o Brasil não dava para plantar a oliveira, porque a geada matava as raízes, era uma das coisas que se colocava, o clima não ajudava. Se superou isso, isso era fantasia? A gente ainda tem essa grande dificuldade. Na verdade, os produtores brasileiros, eles são realmente bravos guerreiros, porque é uma cultura que demanda pouca umidade e a gente tem muita umidade. Entendi. E não à toa, aqui no Brasil a gente tem algumas regiões despontando como produção. Hoje o maior estado é o Rio Grande do Sul, com a maior produção. Entre a Serra da Mantiqueira, Minas Gerais e São Paulo. Entra um pouco ali para Rio de Janeiro, um pouco de Serra do Mar, um pouco de terroir do Serra do Mar. E aqui em Santa Catarina também, que a gente tem já algumas produções de azeite já despontando. Então, vou fazer um rápido intervalo, volto já, agora sim para a gente falar dos azeites brasileiros e dos azeites estrangeiros. Sai da sua poltrona, tem muito assunto interessante ainda aqui. Bom, antes de eu mostrar o resultado desse meu azeite aromatizado para fazer o meu confit de atum, vou falar para vocês da Lombardo Pão Italiano. Lombardo Pão Italiano é uma padaria com mais de 30 anos de tradição, produz uma grande linha de pães, desde pães de fermentação natural, legítimo pão italiano, a ciabatta. Você tem a baguette tradition ou artisan, que é feita com fermentação natural. Você tem também os pães de fermentação biológica, tem brioche, tem pão de cachorro-quente, pão de hambúrguer. Ou seja, tem uma grande variedade, pão caseiro. É uma padaria que faz muita coisa bacana, tem uma seção de frios onde você encontra coisas deliciosas, fatiadinhas na hora, aquele perfume saindo bem fresquinho, diferente de você pegar um produto já fatiado há alguns dias. Então, pensou numa padaria bacana para pegar um pão, para pegar um frio, um patezinho que se faz muito bem, passa na Lombardo Pão Italiano. Olha, gente, tá pronto o meu azeite aromatizado, vocês não têm ideia do perfume que está aqui. Muito gostoso, um toque do alho, a gente nota um pouco aqui desse louro que perfumou o azeite, bem bacana. Agora, eu tô aqui com o meu atum já salgado há mais ou menos meia hora, né? Ele já deu uma curtida, já pegou um pouco esse sal. Eu vou acomodar nessa panela, tem que ficar coberto, não pode ficar sem cobrir, vai confitar. E eu vou voltar, temperatura de 60, 65 graus, baixinho. Se ameaçar levantar fervura, você tira do fogo, não pode ferver. O confit não ferve, no máximo faz umas bolhas em cima. Então me acompanha aqui, eu vou terminar esse preparo, finalizo ele no final do segundo bloco, tirando, empratando e mostrando para vocês ele pronto. Sai da sua poltrona, no segundo bloco tem coisa muito bacana e mais papo com a Ana Belotto. Até já. Bom, gente, o atum está confitando aqui atrás, né? Foguinho baixo, bem tranquilo. Eu vou começar a preparar agora os meus tomatinhos com cebola confitada. O que eu vou fazer? Mais ou menos a mesma coisa, só que, claro, eu não vou cobrir de azeite, vou botar um pouco menos, vou cortar os tomates em metades, né? Vou colocar as cebolas também em metade, vou cortar pela metade, colocar um pouco de tomilho, um pouco de alecrim e um pouco de manjericão. Botar azeite, alho, botar uns dentinhos de alho para aromatizar e aí deixar o forno fazer o serviço, mais ou menos 200 graus, até que os tomatinhos murchem e a cebola asse. Esse vai ser o acompanhamento do meu atum, vai ficar bem bacana. Você vai acompanhar aqui, eu vou começar a fazer o corte para colocar no forno. Então logo eu termine de fazer isso, nós vamos ter aí uma conversa com a Ana Belotto, continuar essa conversa gostosa para ouvir dela um pouco mais sobre o azeite de oliva importado e nacional. Antes, porém, de cortar e colocar os tomatinhos no forno, eu gostaria de falar para vocês desse espumante aqui. Eu fiquei muito bem impressionado com esse espumante. É um Vivalte
Um espumante feito pelo método tradicional de segunda fermentação na garrafa passou 12 meses em contato com as leveduras, ou seja, amadureceu por 12 meses na garrafa, e a gente tem aqui uma coisa muito bacana, que é um espumante com uma cor salmão, um pelagem fino e muito intenso, gostosos aromas de frutas vermelhas, uma nota floral. A gente encontra aqui um pouquinho de levedura no nariz por causa dessa maturação, em boca muito fresco, muito agradável, ótimo companheiro para esse atum e pelos tomatinhos e cebolas confitadas que eu estou fazendo. Cai muito bem, porque o pelagem e a acidez ajudam a limpar a untuosidade do azeite de oliva na boca. Ele tem uma estrutura aromática que combina com esses ingredientes, portanto, é uma sugestão de combinação. Vivaldi, trazido a Florianópolis pelas boas casas do ramo, uma vinícola que está fazendo um bom trabalho em São Joaquim, com uma grande linha de vinhos, uma linha bastante interessante, com uvas diferentes, Alvarinho, você tem Touriga Nacional, você tem Sangiovese, além das castas tradicionais francesas. Saúde para vocês, que eu vou começar a preparar aqui, e assim que eu sair do preparo, Ana Belotto volta a falar comigo. Vamos lá. Bom, Vinho está de volta, agora para a gente falar, estou aqui com a Ana Belotto, agora para a gente falar realmente sobre as particularidades do azeite nacional e do azeite importado. Como está a produção do azeite? Você falou da produção, do ponto de vista do campo e na garrafa. É interessante porque eu tenho provado, até pela minha profissão, a gente exige realmente provas de azeite diariamente, e eu costumo provar de diversas partes do mundo. E é curioso essa questão de países novos e que às vezes a gente nunca pensa, como o Brasil produzir azeite, o Japão produzindo azeite, a China começando a produzir azeite. Bom, a China produz tudo, né? Não tem o que a China produz tudo, mas azeites de qualidade. Entendi. Então a gente começa a entender que o terroir vai influenciar tanto na experiência do consumidor, na hora que ele vai provar, e independente da variedade. Entendi. Igual, por exemplo, aqui a gente tem uma variedade que se chama Koroneik, que é uma variedade grega, e esse azeite também é um azeite grego. É interessante porque é uma azeitona, é um cultivar típico da Grécia e que se adaptou super bem aqui no sul do Brasil. Muitos produtores plantam a Koroneik. E não à toa tem um azeite de Santa Catarina com esse mesmo cultivar, mas com uma complexidade de aromas e sabores completamente diferentes da mesma Koroneik que foi extraída e produzida na Grécia. Entendi. Que engraçado. E, assim, dependendo da diferença, os dois são bons, cada um no seu estilo? Isso. É interessante porque a gente vai ter azeites importados com essa diferença de sensoriais e também com a diferença de quando chega pra gente. Entendi. Os azeites nacionais vão chegar muito mais rápido pra gente. Entendi. Então, quando a gente pensa em azeite, a gente sempre tem que pensar em frescor. Entendi. É o suco de uma fruta recém-extraído e que a gente quer o máximo de frescor dela. No sul de Minas Gerais, que legal. Então nós já temos aí 8 cultivares de azeitonas brasileiros e a maioria dos produtores tem 2 azeitonas aí que a gente pode chamar como, na verdade 3, como emblemáticas que vão bem tanto na Mantiqueira quanto aqui no sul. Que seria a Koroneik, a grega, Koroneik grega, a Arbequina, que é uma azeitona espanhola, e uma azeitona também espanhola que se chama Arbosana. A Arbequina, ela vai ser uma azeitona muito mais delicada, da região de Arbeca, próxima ali de Barcelona. É curioso porque ela é uma das
uma das azeitonas pequenas. Tá. E precisa aí uma média de 20 quilos para se produzir 1 litro de azeite. Puxa. Sendo que as outras é uma média aí de 8 a 10 quilos para se produzir também o mesmo 1 litro de azeite. Entendi. E a arbozana, que é um cultivar espanhol, é muito aromático. Ela é o que geralmente nos blends ela dá o charme, ela dá toda a complexidade aromática. A arbozana é muito, muito sensorial. É interessante porque quando a gente consome um produto, a gente está participando da história daquele produto. Entendi. Bom, gente, tudo pronto. Tomatinhos e cebolas confitadas com bastante erva, tomilho, alecrim, manjericão, um pouco de sal, pimenta do reino e, claro, o azeite de oliva. E aqui o nosso atum confitado em puro azeite, levemente aromatizado com alho, pimenta, louro e uma casquinha de limão. Eu vou montar agora esse prato. O programa de hoje foi dedicado ao azeite. Você vai ver que gostoso. Aqui é só botar um pão para poder depois fazer aquelas carpetas gostosas. E tá tudo bem. Acompanha comigo aqui para eu finalizar esse prato. A gente volta já já no terceiro bloco para mostrar os vinhos que eu trouxe para combinar com eles. Vamos lá. Bom, gente, cheguei à mesa. Hoje é prato único, não tenho 2 pratos, compensação tenho 4 vinhos, né? Mas por quê? Para mostrar para vocês que existem várias possibilidades para uma mesma receita. Ah, não combina tudo? Depende. Se você fizer uma escolha correta do estilo de cada vinho, ele pode vir a combinar. Por exemplo, eu tenho aqui um tinto na mesa. Ah, tinto com peixe realmente é difícil, né? Por quê? Por causa dos taninos, por causa do iodo do peixe. Mas se for um tinto muito frutado, com taninos quase invisíveis, assim delicados, pode ser um bom acompanhamento. Então, eu vou fazer aqui, né, digamos assim, via crucis não porque é doloroso, né? Eu vou fazer aqui um caminho gostoso pelo vinho para mostrar para vocês essas possibilidades. Primeiro é o espumante, que eu já tinha falado para vocês. Eu já provei com esse espumante um pedacinho, ele ficou perfeito. Como disse o Perlage, limpou a untuosidade, ficou super gostoso. Gustativamente também ficou muito legal, né? Foi um casamento muito gostoso, portanto é uma sugestão para combinar, né? Porque tem muito azeite e o espumante limpa essa untuosidade. Aqui o segundo vinho que eu trouxe é um branco aqui da Serra de Santa Catarina. Eu trouxe aqui um Abreu Garcia Gel, um Vermentino da safra 2020, um vinho feito ali em Campo Belo do Sul, na Serra de Santa Catarina. Um vinho extremamente fresco, uma uva italiana muito gostosa, um vinho realmente que também tem uma acidez importante para poder fazer essa limpeza de boca e um teor alcoólico também importante. O nariz dele é fantástico, ele tem um pouco de verde, tem um funcho, tem um pouco de fruta branca, tem até uma mineralidade aqui que não é uma coisa muito comum nos vinhos brasileiros, mas a gente encontra aqui. Em boca é muito gostoso, creio que vai ser um casamento bem bacana, eu já vou começar a fazer esse casamento. Esse vinho trazido a Florianópolis pela própria Abreu Garcia, que tem uma loja bem bacana ali na Alves de Brito, em Florianópolis, uma loja com bastante coisa, tem um espaço super legal para você fazer um happy hour, para você degustar um vinho. Tem ali todos os rótulos que a empresa produz, portanto é um espaço muito interessante para você conhecer os vinhos e para você poder desfrutar de alguns momentos agradáveis. Vou provar esse vinho com o preparo e já conto para vocês.
Que delícia. Refrescou o paladar, limpou o paladar, deixou tudo limpinho, pedindo uma outra garfada, que é o que eu vou fazer. O segundo vinho vem lá do Rio Grande do Sul, o terceiro vinho, né? Porque o primeiro é o Vivaldi, que vem ali de São Joaquim. O segundo, Abreu Garcia de Cambé do Sul, e o terceiro, Casa Valduga Terroir, um Merlot Rosé da safra 2021, lá da região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Esse vinho, feito com a casta Merlot, Merlot é uma casta muito macia, gera vinhos muito interessantes, boa fruta, agradáveis, se passa por madeira, tem uma especiaria. Esse não tem passagem por madeira, é um rosé muito fresco, aromas de frutas vermelhas, você encontra aqui morango, framboesa, tem uma lembrancinha floral aqui bem gostosa, é um vinho muito refrescante. No paladar tem uma acidez extremamente importante, ele tem um volume de boca muito grande, ele é super agradável, portanto eu acho que é outro casamento bacana. Vou dar uma provinha nele e vou provar com o prato, vamos ver como vai ficar. Outro casamento super agradável, parece até que as cores são sinérgicas ao vinho. Muito bacana isso, né? O vinho rosé, com aqui eu tenho um vermelho do tomate, eu tenho esse atum bem vermelho também originalmente, depois cozinha ele muda um pouco a cor, mas também, então parece realmente foram feitos um para o outro. Casa Valduga, uma empresa que produz uma vasta linha de espumantes, de vinhos, várias famílias de vinhos, né? Você tem desde os mais leves até os vinhos com envelhecimento grande, barrica, super interessantes. Os espumantes da Valduga são muito agradáveis, muito interessantes, e esses vinhos são trazidos a Florianópolis pela Essen Vinhos. A Essen é uma empresa com quase 30 anos, foi pioneira em trazer o vinho brasileiro para cá, para Florianópolis, e hoje continua fazendo um belo trabalho com bons parceiros, produtores bastante interessantes. A Essen tem uma loja também bacana, você encontra chocolate, azeite, você encontra conservas, tanta coisa e, claro, vinhos interessantes como os da Casa Valduga. Bom, cheguei ao casamento mais difícil, que é o tinto. Sem dúvida, combinar vinho tinto com peixe não é fácil. Como eu disse a vocês, quando é peixe de rio é mais fácil, porque ele não tem o iodo. Mas quando é peixe de mar, você tem esse iodo e ele complica, porque no encontro com o tanino, ele metaliza a boca, não deixa uma coisa agradável. Então assim, eu escolhi um tinto muito macio, também da uva Merlot. Merlot gera vinhos muito macios, muito agradáveis. Os taninos são muito dóceis, muito redondos, né? Então, portanto, precisa ser um vinho tinto nesse perfil para você não massacrar esse preparo, nem metalizar o seu paladar. Eu estou aqui com um Giareta Reserva, também então Merlot da Serra Gaúcha, da safra 2020, foi uma grande safra, né? Esse vinho, sem passagem por madeira, tem reserva na garrafa, ele descansou na garrafa antes de chegar ao mercado. E é um vinho muito interessante, eu já estava olhando aqui, olha. Ele tem gostosos aromas de frutas vermelhas, você encontra aqui alguma coisa floral, bem interessante, bem gostoso, nada de grande complexidade, um vinho mais, como eu posso dizer, um vinho mais direto, um vinho mais pronto, gostoso, de muita fruta. E na boca frescor e taninos muito redondos. Então eu acho que vai ser um vinho que não vai agredir esse preparo, que vai deixar tudo harmônico. Então se você quiser combinar com o tinto, pense sempre nesse tipo de tinto, nesse estilo de vinho. Esse vinho trazido a Florianópolis pelo Armazém Conceição. Armazém Conceição, uma loja ali na Lagoa, com mais de 2.500 rótulos, com importação própria, essa é a importação própria deles. Eles trazem uns rótulos muito bacanas para Florianópolis, conhecem bastante harmonização. Quando você quiser harmonizar alguma coisa, passa lá. Sempre vai ter uma dica boa do Nilson ou da Denise, vale a pena passar lá. Então, Armazém Conceição, uma loja de vinhos muito interessante na Lagoa da Conceição. Olha, gente, me surpreendeu. Estava bem receoso, mas não metalizou meu paladar. Claro, ele é um pouco superior, ele tem mais potência, então ele fica um pouco superior, mas não ficou desagradável. Para quem não abre mão de tinto, é uma solução, é uma alternativa. Só me resta fazer uma coisa agora, né? Pegar uma baguete ali da Lombardo Pão Italiano e fazer isso aqui, ó, porque esse azeite está maravilhoso, né? Olha que delícia. Muito bom. Com isso, o Pão e Vinho de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos encerrando o programa com um preparo de prato único, focando o tema azeite. Vocês viram uma conversa bacana com a Ana Belotto, uma receita inspirada numa receita do livro dela, outra uma receita mais clássica de você confitar um peixe em azeite. Ou seja, um preparo muito agradável, tanto para verão como também para o dia de inverno, porque esse azeite tem caloria, é sempre bom para o corpo.
Trouxemos aqui uma gama de vinhos interessantes. Com isso, infelizmente, nós vamos encerrando, bebendo sempre com moderação. Se beber, não dirija, mas sempre vamos trazendo coisas muito gostosas para sua mesa, para você poder brindar. Agradeço a audiência, agradeço os nossos patrocinadores, agradeço aqui a nossa equipe de trabalho. Estaremos de volta na próxima semana, com mais preparos, mais vinhos, quem sabe um convidado, quem sabe um restaurante. Agradeço a todos, eu estou trocando aqui, né? Cada hora brindando com um, vou terminar com espumante. Grande abraço a todos, até semana que vem.